Bem, na verdade eu estudei num colégio católico de freira, colégio de freira, né? E eu brinco que metade da minha turma foi fazer faculdade, né? Isso era início dos anos 60, e a outra metade se casou, né? Enfim, e até eu tenho colegas que depois até fizeram doutorado, enfim. E, na verdade, eu queria fazer história, né? História, que eu gostava muito de história. No colégio eu não tive nenhum contato com sociologia, imagina, nos anos 60, né? E eu gostava muito mais de história. E aí a PUC foi, digamos assim, talvez pela minha origem, né? De estudar no colégio, né? Um colégio de freira, etc., talvez, enfim. Então, era um pouco uma trajetória previsível. E eu ia fazer história. Eu não sei porquê, agora não me lembro exatamente, mas eu me lembro que eu tinha um primo que eu gostava muito, a gente era muito amigo, muito inteligente. Ele falou, por que você não faz sociologia? Eu nem tinha ideia muito que era sociologia. É muito mais interessante. Aí eu achei muito melhor, porque, na verdade, eu gostava da história, mas eu não gostava da ideia de estudar fenômenos sociais, políticos, enfim, não a história enquanto tal. Enfim, então a sociologia foi uma descoberta por acaso, porque eu queria fazer história. E eu gostei muito da sociologia, né? Gostei muito, especialmente das aulas. Eu não tinha provavelmente política, também não tinha política internacional. Gostava muito das aulas de teoria sociológica com o Padre Ozanam, quem foi da PUC dos velhos tempos sabe quem é. Mas, enfim, eu fiz eu fui aluno do professor Cândido Mendes. E fui aluna dele, e ele organizava o seminário de aluno, e eu fiz uma exposição sobre o conflito sino-soviético. E ele gostou muito eu acho que da apresentação, ele me chamou até para ir para o UPEST, nessa época o UPEST estava começando, era uma coisa muito, assim, muito... começando mesmo, né? E era ainda na cidade, e eu aí comecei a trabalhar num projeto de pesquisa, depois eu trabalhei num outro projeto de pesquisa, até com a Elie Diniz, né? Antes de ir para os Estados Unidos, e era o Carlos Razenbaum e o Edmundo Coelho, o Edmundo Coelho era o nosso coordenador, e o Carlos coordenava outro projeto, que era Elite e Desenvolvimento. Enfim, e aí, então, dessa forma, eu fui também mudando para a política, né? Mas nessa época também, em 64, eu estava na universidade, né? Então, a política também aparecia como uma coisa muito, muito, assim, com muito apelo, né? A Fundação FOR tinha um convênio grande com o IUPERJ, que era para criar a área de ciência política, como eles fizeram em Minas. Eles fizeram no Rio e fizeram no Rio com o IUPERJ e fizeram em Minas. E foi nesse convênio que foram Vanderlei, o César, o Carlos Rosenbaum. Quando eu fui porque eu conheci um professor chamado Riordan Roet, que tinha escrito uma tese sobre o Nordeste, e aí ele me chamou, ele estava querendo incentivar a ida de latino-americanos para a Vanderbilt, ele me chamou e me ofereceu um grant que era pagar a tuition. E aí eu tive uma complementação do IUPERJ. Eu devo ter ido por volta dos anos 73, por aí, tá? E era um programa de ciência política que tinha uma área que eles chamam Latin America, né, de América Latina, e aí que eu acho que eu não fui fazer relações internacionais, eu fazia ciência política, até porque era a área que eu estava trabalhando, as pesquisas que eu estava fazendo, etc. E aí lá, também, nessa época, a teoria da dependência estava muito em moda, né, nas universidades. Aí eu tinha uma vantagem comparativa, né, porque o latino-americano eu conhecia a teoria da dependência. Eles conheciam a teoria da dependência lida a partir da leitura de sei lá quem, né?
E também a gente, eu acho que todos nós, não sei se como é que é agora, mas a nossa geração, não sei como é que é o caso da Letícia, a gente tinha uma outra vantagem, a gente tinha uma formação muito boa. Os alunos da ciência política, né, não conheciam Weber, né, não conheciam Marx, eu conheciam assim. Eu conhecia Thalcott, Parsons, Durkheim, então porque a gente tinha estudado aqui. A graduação nossa é muito diferente da deles. Então a gente tinha uma vantagem nesse momento que você já tinha. E a gente tinha um pouco mais velho. Acho que quase todos nós, quando fomos fazer o doutorado, eram mais velhos que os seus colegas, né? Pelo menos a minha experiência foi assim. E eu fiz, e aí foi muito bom, assim, foi uma coisa, acho que foi uma experiência, mais que tudo que eu me lembre, assim, não era nem tanto as aulas, não era a possibilidade de você fazer uma imersão total, né? Você chegava, ficava o dia inteiro na biblioteca, né? E eu tinha um Carol, que chamavam Carol, que é um lugarzinho onde você estuda, e você ficava o dia inteiro estudando. Aí depois, de noite, você estuda, e eu morava num prédio, tinha um colega meu que fazia sociologia, e a gente, uma certa hora, 10 horas, a gente se encontrava para tomar um chá, enfim, então era só isso, a vida era só isso. Não tinha uma vida, né? E eu também solteira, enfim, então era viver assim com os colegas, etc., uma coisa muito... A minha experiência foi assim, é como se eu tivesse voltado à escola, né? Uma coisa, isso era muito... Isso, para mim, talvez tenha sido o ethos da formação lá é muito forte, né? Claro, tem muita competição, etc., mas eu não me lembro, né? Eu me lembro quando eu fiz o preliminary, o prelims, a gente fez um grupo de estudo, uma coisa bem rara entre os gringos, né? Não, eu acho que a academia americana me contribuiu vamos dizer assim, eu acho que há um ethos diferente, ou pelo menos quando eu estudei lá, na formação do doutorado. Era o que eu acho que era muita leitura. Você lia muito, né? Você era mesmo coisas que não te interessavam. Você não só fazia aquilo que ia te contribuir para o seu doutorado. Não tinha isso. Eu tinha uma vaga ideia do que eu queria fazer, mas eu fiz curso até sobre meio ambiente. Então, eu acho que que a oferta e a variedade dessa oferta. Então, eu diria que é o efeito a quantidade, né, a que você é exposto, a variedade, né, e o fazer coisas que você não necessariamente tem a ver com o que você está fazendo, né. Isso, eu acho que aqui a gente talvez tenha uma outra concepção. Enfim, claro, que também o contexto é outro, né. Lá você vivia para estudar, eu não fazia outra coisa, eu não tomava nem ônibus, eu morava ao lado da universidade, né. Enfim, quando eu saí de lá, eu já saí com a ideia de fazer, né, mas fazer uma tese de política externa. Mas eu acho que... E lá eu fiz o quê? O tempo que eu estava lá, eu fiz curso. E eu fiz tantos cursos quanto era possível, entendeu? Então, é evidente que eu só solidifiquei meu objeto aqui, né? Em função do contexto que a gente estava vivendo. Porque lá seria... Talvez, se eu tivesse ficado lá, talvez eu fizesse uma tese sobre um tema totalmente diferente. Mas todo mundo tinha essa coisa de voltar para o Brasil, e a gente tinha essa necessidade de fazer uma tese sobre o Brasil. Eu, pelo menos, sentia. A experiência lá me deu essa necessidade de pensar onde eu podia ser mais original, seria talvez pensar num objeto que não era muito pensado, né? Não era dessa época. Porque, de certa forma, a nossa formação acadêmica, acho que isso continua, sempre se confundiu também com a política, né? Você estudava, fazia a formação, mas, ao mesmo tempo, você estava envolvida, a política entrava, não dava para... Né? Isso é uma coisa que não tem nos Estados Unidos, entendeu? É a coisa... Lá a vida é um pouco mais... As vidas são mais separadas, né? Aí eu voltei aí já para o IUPERJ, em 76, né? Eu só defendi a minha tese
em 86, quer dizer, eu voltei para escrever a tese em 84. Entendeu? Então, eu fiquei de 76 a 84 trabalhando aqui, totalmente envolvida e não sem fazer a tese. E nessa época eu dava curso, mas também eu me lembro, o primeiro curso que eu dei, acho que apareceu uma pessoa, porque ninguém tinha muito interesse. Quando eu cheguei e para dar, era em 76, ninguém tinha muito interesse em RI. Não tinha. E eu me lembro que tinha, acho que uma pessoa, eu não dei curso. Às vezes tinha duas, aí eu dava junto, enfim. Aí eu comecei a perceber que não colava, não colava, os cursos não colavam. E aí eu comecei a dar o curso na área de política pública, me associei ao Renato, né, a gente deu vários cursos sobre política pública, política social, comecei a abrir meu leque, porque não havia muito interesse. Até que em 80, no final em 86, né, 84, havia o final daquele grant, que tinha possibilidade de todo mundo de ir, né? E aí o Olavo era diretor e falou, você quer terminar o seu doutorado? Essa é a última chance. Porque aqui eu não ia terminar nunca. Você fica totalmente envolvida, eu não ia terminar. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 86, eu voltei, desculpe, em 86, eu voltei dos Estados Unidos e imediatamente eu fui para a PUC, fui chamada para ser professora da PUC. E aí eu dava aula na PUC, muita coisa de RI, de política externa, dava teoria das relações internacionais, e dava aula no IUPERJ. E às vezes... Eu devo ter dado um curso no final dos anos 70 sobre política externa brasileira. Eu já estava pensando, né, eventualmente, fazer a minha tese sobre esse tema. Já estava começando a trabalhar e tinha... foi quando eu conheci o Gerson Moura, que ele veio fazer o mestrado aqui no IUPERJ. Ele foi meu aluno e a gente escreveu um trabalho junto, né? O pragmatismo, a trajetória do pragmatismo, que foi publicado em 82. Enfim, então aí foi também no momento que eu conheci a Mônica Hurst. Ambos estavam no CPDOC, né? E Mônica também fez o mestrado aqui e terminou em 82, o mestrado aqui, e também a gente já tinha escrito, ou já estava começando a escrever junto. Então, na verdade, houve também esse encontro, né, entre nós três, o Gerson Moura, a Mônica e eu, né, trabalhando em áreas afins. O livro do Gerson, né, a Autonomia da Dependência, é um clássico da política externa. E eu fui da banca, não fui orientadora, por isso que eu não me lembrava exatamente a data que ele fez. Mas foi uma coisa, foi um momento assim que, enfim, claramente eu já estava totalmente definida, né, e já começando a investir especificamente na área de relações internacionais e política externa. E eu acho que tinha uma outra questão que talvez um pouco levada por esse contato com eles, né, no CPDOC, que era o que era não apenas o estudo da política externa, né, mas assim de uma coisa interessante, que eram os momentos que a política externa tinha sido uma política um pouco mais autônoma, né, que era exatamente o período que o Gerson estudou, que era a política externa de Vargas, né, e eu resolvi estudar a política externa do Geisel, né, ao mesmo tempo que tinha um lado também de um pouco a minha geração, né, na área de política, acho que se voltou muito para estudar o Estado brasileiro, né, especialmente o Estado autoritário, alguns até na linha do entendimento mesmo, né, de como é que chegamos ao Estado autoritário, né? Tem várias pessoas da minha geração que fizeram teses sobre o Estado brasileiro e sobre o Estado autoritário, e eu resolvi pegar o lado, talvez até um lado mais
mais paradoxal, se pode dizer assim, de um Estado, um governo militar que tinha uma política externa mais autônoma em relação aos Estados Unidos, etc. Então, nessa época, acho que não tinha muita coisa. Mais ou menos na mesma época, o Andrew Hurry estava escrevendo o trabalho dele sobre a política externa do Geisel, né? Mas eu o conheci depois, quando eu já tinha terminado a minha tese e ele também já tinha terminado a dele. Mas, enfim, então havia também uma coisa, a conjuntura ajudava e o clima, vamos dizer assim, o clima intelectual, etc., também ajudava na área de política externa, porque, inclusive, o campo de relações internacionais no Brasil começa muito com o estudo sobre a política externa, né? A maior parte dos trabalhos iniciais eram sobre política externa, depois é que vem o tema da integração, etc. Mas esse era o grande tema e tinha muito a ver com política, né? Porque a política externa como política pública, né? Então, na verdade, é uma outra dimensão da política e tinha a ver com esse desafio que era colocado para todo mundo, desafio do ponto de vista analítico, teórico, mas também político, de entender, assim, por que, né? Por que esse Estado, por que vivemos esse Estado autoritário, né? Que, né, 20 anos, enfim. Então, eu acho que essa foi de alguma forma, foi uma inspiração para todo mundo. E eu acho que, no caso de relações internacionais, a coisa contextual é fundamental. No campo das relações internacionais, os temas são, geralmente, os temas que estão na ordem, há um certo presentismo que, às vezes, não é tão bom, né? Mas eu acho que os anos final dos 80 foram, claro, teve a democratização, né? E eu acho que o fim da Guerra Fria no campo internacional foi uma coisa muito forte. Esse foi um outro tema que, né? Como é que você, durante muito tempo, trabalhava com a ideia de bipolaridade e a própria ideia da globalização, né? Então, eu acho que esse é o grande boom nesse ínterim. Eu terminei meu doutorado em 86, né? Fui aos Estados Unidos, né? Fiquei lá, escrevi minha tese, terminei em 86, e aí e Gerson também foi para a PUC. Então, na verdade, a PUC, eu também investia mais RI na PUC, né? Claramente eu investia mais, até porque lá estavam os meus companheiros de trabalho, de tudo. Eu já tinha escrito com a Mônica, com o Gerson, etc. E lá era um programa de relações lá era um programa de relações internacionais. Mas aqui também os caminhos também se abriram, porque estava muito positivo, o momento era acho que era muito propício ao estudo das relações internacionais. Claro, né, uma mudança sistêmica desse tamanho, né, você tinha de dar um mínimo de resposta a esse fenômeno, e também a ideia, né, a ideia das fronteiras permeáveis, tudo isso que começou a invadir, né, o campo da própria ciência política, eu acho. Um pouco o Brasil colocado também num contexto internacional, eu acho que é muito mais uma coisa dos anos, quer dizer, na minha história de vida, né, é muito mais uma coisa do final dos 80, né? Enfim. E eu acho que essa questão, né, RI, claro que é uma maneira um pouco diferente, você vê, política comparada não é um método, né? Pegou esse viés de achar que é um campo substantivo nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é o seguinte, quando eu fiz, né, tinha política americana, government, né, American politics, não é government na Inglaterra. American politics, American politics, né? Política, a ciência política, o Dow, tudo isso era American politics, Lowy, etc. E tinha comparative politics, que eram o quê? Os outros. A China, a Rússia, não, a União Soviética, a Latin America, que era a filhinha pobre, né?
Ásia e Europa muito, depende do departamento, né? Então, e é um método, né? Então, já tem esse viés assim que é um pouco esquisito. E, na verdade, eu acho que, como é um método, né, você pode fazer política externa comparada, né? E você pode fazer política comparada colocando a dimensão internacional, né? Ou como contexto, como sistema, ou como parte da própria dinâmica, da dinâmica política. Hoje não dá mais para... É claro que você tem tradições teóricas diferentes, né? Tem maneiras de pensar diferentes, né? É curioso que, porque muitas vezes a visão, né, de quem vem de RI é uma visão, pelo menos, né, uma visão muito simplificada do sistema político, né? Mas eu acho que isso não deve... acho que no Brasil não tem, né? Acho que não tem mais, mas havia uma coisa meio simplificada, uma coisa, né, a própria ideia do ator unitário, tudo isso, então é como se o doméstico não existisse. E eu acho que isso, quer dizer, para mim, política comparada é um método, né? Você pode fazer em qualquer área comparada, né? E o internacional você pode pensar de uma maneira mais sistêmica, né? As grandes questões, guerra, como é que se, né? Ou você pode pensar de uma maneira mais como política pública, aí a política externa, a política comercial, enfim, tudo isso são, né, a gente, né, nos cursos que a gente dá, a gente enfatiza muito isso, né? Eu acho que eu estudei nos Estados Unidos no século passado, eu não sei como é que é, mas eu achava muito compartimentalizado. Eu acho que aqui não é tão compartimentalizado, que os temas são convergentes, professores participam de diferentes bancos, professores são membros de diferentes grupos de pesquisa, enfim. Então, a política, não sei, eu falo na ciência política, eu acho que a política, apesar de ter, enfim, formas de trabalhar distintas, professores, pesquisadores partem trabalham com teorias distintas, alguns são quantitativistas, outros não são, mas, enfim. Mas eu acho que o campo é mais homogêneo, pelo menos aqui, o que é muito positivo, eu acho, para cada um de nós e para os alunos, né? Tanto a ciência política, eu acho que, pela minha formação, né, que eu fiz ciência política, e pelo meu trabalho, que foi muito mais em relações internacionais, eu vejo como essa sinergia muito, muito, muito importante, né? Falando assim das suas parcerias acadêmicas, eu acho que a chegada, primeiro do Carlos, depois da Letícia, aqui já no IESP, né, porque agora já estamos no IESP, foi fundamental. Acho que para casa, né, foi para contribuir nessa área, e para mim, pessoalmente, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa muito gregária, né? Então, assim, eu acho que eu poder contar assim, numa fase, vamos dizer assim, uma fase madura, se eu não posso dizer final, eu não vou, enfim, madura da vida acadêmica, você ter companheiros de trabalho como a Letícia e como o Carlos é fundamental, porque você vai ficando sem, você já não tem tanta força, já não tem tanto espírito, né? E você ter assim com quem você possa trocar ideias, conversar, né, os nossos almoços, aliás, os colegas todos aqui, os nossos almoços são fundamentais, né, eu acho, sempre foram, né, e fico pena que todos não vão, mas o que a gente discutia na época das eleições, a todo momento, a gente discute o tempo todo nos nossos almoços, né, então é muito bom. E eles são, aí eu falo dos outros colegas daqui, né, com quem a gente almoça, né. Isso eu acho que, enfim, para mim é fundamental. Um pouco você tem de respirar essas coisas, né, para poder vivê-las melhor, né. E o fato de eles estarem aqui, acho que foi assim uma coisa que para a área, acho que deu uma outra dimensão à área. E para mim também uma coisa que eu acho que foi fundamental foi o OPSA, né, que começou em 2003, né, e que a Letícia hoje faz parte. Outra também contribuição que também assim na aurora, na minha aurora da minha vida, né,
foi fundamental para poder... você precisa, entendeu? Porque a vida é uma curva, né? Então, quando você já está na descendência, é bom você ter sangue novo, etc. E o OPSA é um grupo de pesquisa, como vários outros aqui da casa, né? Em que reúne professores e estudantes, né? De mestrado e doutorado da casa. A ideia é de envolver os estudantes no estudo de cada um dos países sul-americanos, né? A política externa e a política interna, política internacional e política doméstica, e eles acompanham a conjuntura desse país, né? Acho que a ideia de trabalhar com a região, a ideia de pensar sem pensar fronteiras, política interna e política externa, política internacional da região, tudo isso foi muito importante. E mais importante, acho que o estímulo que a gente criou para os estudantes. Isso acho que a Letícia é testemunha, né? A ideia de eles pesquisar os eventos, escrever, né? Até para mim foi bom. Você parece que as coisas ficam mais fáceis. Então, tem um lado assim de formação e dos debates que a gente faz no grupo de pesquisa sobre a região, sobre a política. Eu acho que e aí essas fronteiras ficam muito menos rígidas. Você formou especialista. Porque quando eu voltei em 86, né? Eu acho que já estava começando a abertura, né? Com o Sarney, logo depois o Collor, né? E aí tinha aquele negócio que o César que dizia, brincava comigo, que eu dizia, mas não é possível, as pessoas todas foram um pouco mais para a direita. Ele falou, não, você ficou onde você está, os outros é que saíram. Eu falei, meus colegas, meus amigos economistas da PUC eram todos desenvolvimentistas na época, quando eu estudei, depois nos anos 70, e todos viraram a favor da abertura comercial, etc. Ele falou, não, você ficou onde você estava, eles é que foram para a direita, né? Mas, enfim, então eu acho que...